Ibovespa a 80 mil pontos, dólar a R$6, taxa Selic a 16%. Será esse o cenário que o Brasil vai vivenciar nos próximos meses? Isso não é o Gabriel que está falando isso aí não, pessoal. Isso quem está falando é o ex-diretor de política econômica do Banco Central do Brasil. A gente vai entender agora por que o Fábio está acreditando nesse cenário que eu falei para vocês anteriormente. Pelo visto, ele não está muito otimista, não. Então vamos aprofundar essa questão e eu te convido a assistir até o final, porque a gente vai também levar em consideração o cenário macro aqui para vocês, porque esse é o objetivo do canal. Aliar a macroeconomia aos investimentos. E agora a gente vai falar um pouquinho de Brasil, porque o bicho também tá pegando aqui no nosso querido Brasil, pessoal. Então tá aí o Fábio Kandzuki, que é justamente então o ex-diretor de política econômica do Banco Central do Brasil aqui. E ele fala o seguinte: diante dos sinais de que a trajetória da dívida brasileira deve entrar em uma dinâmica ainda mais alarmante e da composição da equipe do futuro governo, a reação relativamente contida até o momento dos ativos financeiros surpreende o diretor de macroeconomia da As Investments, Fábio Kandzuki. Basicamente o que ele falou aqui, seus capitalistas, é que a treta ainda não foi precificada. Bate muito o que a gente fala aqui no canal, que os ativos de renda variável ainda não precificaram o problema, tanto macroeconômico quanto aqui nacional. Ainda não foi precificado. Então não é que eu quero ser alarmante, a gente só está interpretando os fatos, interpretando os indicadores, interpretando o contexto. Abre aspas para o Fábio. Olhando essa situação e vendo essa coisa desesperadora, como os preços estão tão tranquilos assim? Questiona o ex-diretor de política econômica do Banco Central em entrevista ao Valor. Na visão de Kandzuki, houve uma deteriorização relevante do problema fiscal brasileiro que levará o Banco Central a reagir em meados do próximo ano, podendo elevar a Selic para a casa dos 16%, pessoal. Isso quem está falando é o ex-diretor de política econômica do Banco Central. Para ele, com um impacto fiscal da ordem de 200 bilhões de reais oriundos da PEC da transição, o governo não deve sequer conseguir construir uma narrativa capaz de sinalizar que a evolução da dívida entrará em uma trajetória sustentável, pessoal. Acho que vai ser necessário uma mudança nos preços dos ativos, diz Kandzuki, para uma mudança na postura do governo. Nesse sentido, ele cita, além da Selic a 16%, ele falou também sobre o câmbio a R$6 por dólar e a bolsa em 80 mil pontos. Só que detalhe, ele só está levando em consideração o cenário Brasil. Ele não está levando em consideração o cenário macroeconômico, pelo que deu para entender aqui. Então a gente pode colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, será, seu Fábio? Seus capitalistas, bunda na parede, a maré está baixando. E aí a gente já consegue ver alguns ativos sim se deteriorando, como por exemplo a queridinha, a Magalu. A Magalu, pessoal, de novembro de 2020 para cá, ela já derreteu aqui, ó, 91%. 91%. Várias varejistas estão sangrando agora, pessoal, com o fim dos auxílios, com o fim da expansão toda. 91% de queda na Magalu. Será que essa queda parou por aí? Também, pessoal, temos aí queda na Petrobras. Agora com as mudanças de políticas aí, a gente pode ver mais quedas com certeza na Petrobras, pessoal. Quem sabe a gente veja a Petrobras aí tranquilamente a R$9 muito em breve, nos próximos meses. Principalmente quando a crise macroeconômica bater e as commodities começarem a corrigir. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da correlação das crises com as commodities. Maratona os vídeos pra você não perder nada, hein? Então aqui, pessoal, falando de Petrobras. A Petrobras caiu quanto até agora? Do topo até agora caiu apenas 34%. Para a bolsa isso aqui é bastante. Mas falando aí de uma crise de maneira geral, a gente pode ver uma queda ainda maior. Eu não me surpreenderia ver aí Petrobras a 11, 12 reais, se essa deteriorização, né, continuar nesse ritmo, principalmente se eles mudarem a política lá de PPI. Com isso, pessoal, nossa bolsa deve sofrer junto. O Fábio lá, que a gente estava falando no início do vídeo, ele falou de uma queda
para os 80 mil pontos. Então, para onde que iria aqui? 80 mil pontos iria aqui, ó. Seria uma queda de mais 21%, tá? Bateria justamente aqui, ó, nesse canal de alta. Então o Fábio acredita que o Ibovespa vai respeitar o fundo desse canal de alta. Interessante, poderia ser aí uma oportunidade de entrada na Bolsa Brasileira, né? Nós, capitalistas malvadões, estamos sedentos por uma oportunidade de entrada nos ativos de renda variável, né? Quem me acompanha já faz aí alguns meses sabe que a gente está fazendo muito caixa para justamente aproveitar essas oportunidades que já começam a aparecer. Então quem nos chamava de profeta do apocalipse deve estar amargurando aí altos prejuízos, né, por conta das correções. E as correções ainda devem continuar. Pelo menos, né, testar esse canal aqui nos 80 mil pontos. Acho que faz sentido totalmente essa visão, tá? Então queda pro Ibovespa, principalmente se lá fora começar a corrigir. E aí, para falar de dólar contra real, a gente tem que olhar a força do dólar. O dólar, desde maio de 2021 para cá, ele vem ganhando força, o dólar index, tá? Agora ele deu uma corrigida aí de outubro para cá, o dólar perdeu um pouquinho de força comparado a outras moedas, mas, pessoal, eu acredito aqui, ó, que o dólar index está fazendo fundo duplo, hein? Eu acredito que não é o Bitcoin que está fazendo fundo duplo, não. Eu acredito que é o dólar index. E aí eu acredito ainda que ele está nesse imbróglio, respeitando esses suportes para daqui a algum momento, né, voltar a ganhar sua tendência de alta quando justamente o S&P corrigir, né? Então, se o dólar se fortalece, isso prejudica o Brasil. Por quê? Vamos entender o contexto macro. Por isso que é tão interessante olhar sempre a macroeconomia, seus capitalistas. Mesmo você que investe aqui no Brasil, é muito legal você dominar os ciclos e dominar esse cenário macroeconômico que a gente traz aqui no canal e aprofunda nos nossos treinamentos, como por exemplo no Clube dos Capitalistas. A grande jogada é que se a taxa de juros lá fora começa a subir muito, a taxa de juros americana está passando de 4% já, estava zero, pode chegar a 5%, saiu de 0 e foi para 5%. Se a taxa de juros começa a ficar mais atrativa em dólares lá fora, o que pode acontecer é o investidor simplesmente tirar o dinheiro do Brasil e mandar para os Estados Unidos. Se os ativos de renda variável começam a ter um risco muito elevado, o gringo simplesmente vai tirar o dinheiro de países emergentes de alto risco e vai mandar lá para o dólar, surfar renda fixa elevada e ir para a segurança da maior moeda, da moeda de curso global, né? O dólar é a moeda global hoje. Então, pessoal, por isso que eu acredito que o dólar deve se fortalecer frente a outras moedas e enfraquecer no momento que ocorre o flight to quality, no momento que acontece a correção lá fora. Isso deve fazer o nosso câmbio, né, se depreciar e o dólar se valorizar. Então perceba como as coisas vão se encaixando. E aqui está o dólar contra real e eu não descarto a gente vir testar de novo esse topo aqui, pessoal. Vim testar esse topo aqui que é justamente os R$ 5,98, tá? Não descarta essa possibilidade. Não descarta aqui, ó. Opa. Não descarta aqui essa possibilidade, tá? Ele vir buscar aqui essa região dos R$ 5,80, R$ 6. E bate justamente com a ideia lá do Fábio, tá? O dólar que está nessa acumulação, acredito que para continuar alta, principalmente se o cenário fundamental do Brasil se deteriora. Mas isso pode ser temporário, principalmente quando acontecer o flight to quality que eu expliquei para vocês. Depois, com o voo de galinha brasileiro, o dólar até pode arrefecer, né, novamente, para depois voltar a se desvalorizar, tá? Isso é os ciclos acontecendo. E aí, para entender um pouco do risco Brasil, é legal você olhar os Credit Default Swaps. Aí na sua tela você tem os CDS de 5 anos do Brasil, certo? Que estão justamente numa alta, né? Você consegue ver claramente aqui no último ano, você consegue ver que os Credit Default Swaps estão em alta. Já chegaram a bater aí os 300 mil pontos, agora deu uma arrefecida, mas se você olha aqui na máxima, você vê que nós estamos acima dos momentos de tranquilidade. Nós estamos no momento de tranquilidade. A gente só perde para os picos de 2009, que foi a crise do subprime, e o pico de 2015, que foi a crise aqui da Dilma aqui no Brasil. Aí entra de novo os ciclos que eu falo para vocês aqui, seus capitalistas. Aí entram os ciclos que eu falo para vocês. Por isso que eu falo que o Brasil é o melhor país para você especular os ciclos.
Quem domina os ciclos, o conhecimento que eu trago nos meus cursos aí e aqui no canal aberto, consegue aqui, surfando no Brasil, aproveitar a cada aí cerca de 5, 6 anos uma expansão e uma contração. E assim você consegue multiplicar o seu capital muito mais rápido com as altas e com as baixas aqui da Bolsa. Sem precisar ficar operando todo dia, só surfando os grandes ciclos. Então aqui, ó, a gente teve um pico do risco Brasil por conta de uma crise internacional, subprime, o Brasil foi afetado, o Brasil não é uma ilha. E se acontecer uma crise lá fora, o Brasil vai ser afetado em 2009. E depois aqui uma crise local. Então é o que eu falei do voo de galinha para vocês. O Brasil pega uma crise internacional, uma crise local, uma crise internacional, uma crise local. E o Brasil sempre vive os voos de galinha. Ele não consegue dar aquele boom. Porque quando a gente vai engrenar, aqui no Brasil vem uma crise internacional. Aí quando o internacional, quando o macro tá tranquilizando, aí o Brasil entra em crise. Porque o Brasil fez cagada. Então é desse jeito aqui, ser brasileiro é complicado. Mas abrem sempre oportunidades. Oportunidades tanto na renda variável para você surfar esses ciclos, quanto também na renda fixa, para você ganhar com a marcação a mercado, né, seus capitalistas? E eu acredito que a gente está entrando no momento de oportunidades também para você ganhar com a marcação a mercado. Então aqui, eu estou gravando esse vídeo no domingo à noite, então tem aqui os dados de 16 de dezembro, né, na última sexta-feira, onde agora as taxas de juros estão voltando a disparar. As taxas de juros, se a gente vê o histórico, elas voltaram, cara, para 11%. Há algumas semanas atrás aí, estavam em 12%. Elas deram uma arrefecida. E agora voltou aos 13,5% novamente, por conta justamente do risco Brasil. O CDS é justamente o ativo de seguro para você apostar contra aquele país. É um seguro contra o Brasil, digamos assim, né? Então, a grande jogada é que quando esses CDS disparam, como eu mostrei para vocês, a gente está precificando uma elevação do risco Brasil. Então, quando o governo gasta mais, quando o governo joga na cara de todo mundo que ele vai ser irresponsável com o fiscal, deteriorando o nosso tripé macroeconômico, isso vai afetar o risco do Brasil e vai elevar o nosso juro, fazendo com que a nossa dívida cada vez aumente mais. Daí não adianta culpar o bancão por você estar gastando mais e ter que pegar dinheiro emprestado e estar deteriorando o nosso fiscal, nosso tripé macroeconômico, fazendo as taxas de juros dispararem. Não adianta culpar os bancões depois, porque é muito fácil. Difícil é ter responsabilidade fiscal, né? Bom, então as taxas de juros subindo, a gente pode ver as taxas de juros subindo ainda mais caso o Brasil vá se deteriorando. Isso tem que acompanhar o cenário. A gente não consegue prever o futuro, por isso que tem que sempre ter humildade perante a incerteza, porque a gente não consegue prever o futuro. Por isso que a gente vai olhando os indicadores e olhando como está o contexto macro, como está o contexto Brasil, para que a gente possa tomar as nossas decisões e que a gente vá montando a nossa carteira antifrágil, gerenciando justamente a exposição aos ativos. Mas eu acredito que em breve vai começar, já começou, na verdade, ficar interessante aí você pensar em travar as taxas pré-fixadas. Tem CDB pagando mais de 16%, aí os pré-fixados pagando mais de 1% ao mês. Então já começa a ficar interessante, né? E é nesses momentos que você vai travar a taxa de juros pagando mais de 1%, para quando o juro voltar lá para 4%, 5%, você vender esse título, aí se ganha com a marcação ao mercado, né? Isso aqui é muito legal. Para você que quer ver o que eu tô fazendo, pessoal, tem a área de membros, tá? Aqui embaixo dos vídeos, ó, tem um botãozinho Seja Membro, tá vendo aqui, ó, botãozinho Seja Membro, do lado do meu nomezinho aqui, ó, Gabriel Pelissaro, tem um botãozinho Seja Membro. E aí você pode virar membro nível 2 ou acima para ter acesso a conteúdos exclusivos, tem indicadores exclusivos que eu posto para os membros, insights de mercado e também o que eu estou fazendo com a minha carteira. Essa semana eu devo estar lançando mais uma atualização da carteira do milhão. Gabriel, o que é a carteira do milhão? A carteira do milhão, em janeiro deste ano, eu fiz uma enquete aqui no canal se as pessoas gostariam de ver o que eu estou fazendo na prática. E aí eu comecei com 100 mil reais e a meta da carteira do milhão é transformar esses 100 mil reais em R$1 milhão, colocando em prática o que eu ensino lá no Clube dos Capitalistas. Então você que quer ver o skin the game, do que eu estou fazendo, como é que eu gerencio, como é que eu analiso o ciclo e como é que eu me exponho, você que acha que eu só fico falando e não faço nada com o meu dinheiro, aqui ó, para os membros do canal nível 2, eu mostro o que eu estou fazendo com fins educacionais para mostrar como é que eu interpreto os cenários e como é que eu me exponho. Aqui eu mostro o skin the game, os meus erros e os meus acertos. Abro tudo para os membros e ainda, além de mostrar isso em tempo real, o que eu estou fazendo, em quais ativos e quais oportunidades que eu estou enxergando, eu também
dou alguns insights de contexto para os membros, tá bom? Então, você que ainda não é membro, torne-se membro do canal. Tenho certeza que vai agregar bastante aí nos seus estudos, na sua construção de patrimônio, certo? E nos próximos vídeos a gente ainda vai falar sobre a China. Então já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, porque a China ela também está correlacionada com o Brasil. A gente tem que ver se a China ela vai crescer ou não, porque isso vai afetar a questão das commodities aqui do Brasil. Mas aqui deu para dar uma compilada no cenário brasileiro, pessoal. Vamos ficar de olho, não quero politizar, mas vamos ficar de olho nas ações aí da questão da responsabilidade fiscal. O tripé macroeconômico precisa ser respeitado. Se ele não for respeitado, a gente vai buscar nos blindar. Como é que a gente pode se blindar? Eu estou mostrando isso para os membros do canal, mas uma pista seria você se dolarizar, você comprar ouro, você comprar criptomoedas, para você justamente se blindar, claro, sempre dominando os ciclos, porque esses ativos são variáveis. Então quando você entende o ciclo e faz a leitura de contexto, aí você consegue se expor, né, justamente para surfar esses movimentos e não fica tomando a tarraqueta, beleza? Então, conhecimento é sempre o melhor investimento. Nas crises, pessoal, é onde moram as grandes oportunidades. Eu acredito que a gente está diante de uma grande oportunidade. Então, não fique olhando apenas com um olhar pessimista para esses movimentos. Quem vai se lascar é quem não está fazendo nada, beleza? Nós, capitalistas malvadões, que buscamos aproveitar as oportunidades, com certeza a gente vai proteger o nosso capital, porque a gente vai blindar do risco Brasil e vai se beneficiar desse movimento e, no final das contas, a gente até vai enriquecer no caos. Então, tá feito o convite para você se inscrever, para você deixar o like, para você compartilhar esse vídeo para as pessoas aí, para seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp, que isso ajuda bastante a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, a gente se vê na próxima. Um forte abraço aos capitalistas malvadões. Tchau, tchau!